O sol da manhã atravessava os vitrais da mansão como uma lâmina de luz dourada. O silêncio elegante do salão era quebrado apenas pelo som do aspirador e pelo ranger das botas apressadas de uma mulher que limpava o chão com dedicação. Helena, a faxineira, trabalhava ali há pouco mais de um ano, mas já conhecia cada canto, cada cheiro e até os humores do patrão. Era um daqueles dias em que o ar parecia pesado. O clima na casa estava tenso desde cedo. O patrão, Eduardo, empresário discreto e reservado, havia recebido uma visita inesperada. Viviane, sua ex-esposa, que chegara em um carro importado, saltando com óculos escuros e expressão triunfante. Helena observou de longe, escondida atrás da porta do corredor, enquanto Viviane entrava com a postura de quem ainda acreditava ser dona de tudo. O salto alto dela ecoava como um aviso. "Então é aqui que você está morando agora?" disse Viviane, olhando ao redor com um sorriso debochado. "Bem, simples, mas acolhedor." Eduardo cruzou os braços, tentando manter a compostura. "O que você quer, Viviane?" Ela fez uma pausa dramática, tirou os óculos e, com a voz carregada de falsa doçura, respondeu: "Eu voltei porque preciso te contar uma coisa importante." Helena, do outro lado da sala, continuava limpando discretamente, mas cada palavra era como um estalo nos ouvidos. "Estou grávida, Eduardo." O balde que Helena segurava quase caiu. O silêncio que se formou foi tão intenso que até o relógio de parede pareceu parar. Eduardo ficou imóvel, o olhar fixo nela, como se não tivesse ouvido direito. "Grávida?" Ele repetiu em tom baixo. "Isso é uma piada?" Viviane colocou as mãos sobre a barriga e fingiu ofensa. "Claro que não. Você acha mesmo que eu brincaria com algo assim? É seu filho, Eduardo. Nosso filho." Helena sentiu o coração acelerar. O patrão sempre foi reservado, mas ela sabia que aquele relacionamento tinha terminado em meio a escândalos e mentiras. A notícia parecia absurda demais para ser verdade. Eduardo se afastou lentamente, com a expressão dividida entre raiva e incredulidade. "Isso é impossível, Viviane. Nós não nos vemos há meses." Viviane riu, aproximando-se. "Meses, sim. Mas acho que você se esqueceu daquela noite em que veio me ver para resolver as coisas." Helena abaixou o rosto, tentando se concentrar no pano molhado, mas o ambiente estava carregado demais para fingir indiferença. Viviane a olhou com desprezo. "Você", disse, apontando o dedo para Helena. "Traga um copo de água com limão. E rápido, por favor." A empregada assentiu, tentando esconder a tensão. Ao se afastar, ouviu Viviane continuar, com aquele tom venenoso. "É impressionante, Eduardo. Você troca uma mulher como eu por uma casa cheia de empregados e silêncio." Eduardo respondeu com firmeza. "Eu troquei por paz." Viviane fez um riso sarcástico. "Paz? Então aproveite, porque logo você vai ter choros de bebê por aqui." Helena, na cozinha, respirava fundo. As mãos tremiam. Algo não fazia sentido. Ela se lembrava de ter visto o nome de Viviane em uma revista de celebridades recentemente, em fotos de festas, taças de champanhe na mão, vestidos colados ao corpo. Nada no comportamento dela parecia o de uma mulher grávida. Enquanto preparava o copo de água, Helena ouviu passos se aproximando. Era Viviane, que entrou sem pedir licença. "Você deve ser a nova confidente do Eduardo, não é?" disse, cruzando os braços. "Essas meninas de uniforme sempre acabam se achando íntimas demais." Helena engoliu seco. "Eu só faço o meu trabalho, senhora." Viviane se aproximou, baixando o tom de voz. "Pois então lembre-se de qual é o seu lugar e fique longe dos assuntos da família." Helena ficou parada, sem reagir, enquanto a mulher pegava o copo de sua mão e saía com o mesmo sorriso frio. Quando voltou à sala, Eduardo estava sentado, olhando para o nada. Viviane continuava falando, teatral como sempre. "Eu não vim aqui pedir nada, só achei justo que você soubesse. A responsabilidade é sua."
Eduardo passou as mãos no rosto, visivelmente abalado. Eu preciso pensar. Viviane fingiu se emocionar, enxugando lágrimas que não existiam. Pense rápido, porque logo todos vão saber. Ela saiu com a mesma arrogância com que chegou. Helena, ainda do outro lado, viu o patrão se levantar e caminhar lentamente até a janela. O sol refletia em seu rosto cansado. Ele parecia outro homem. Ela se aproximou com cuidado. "O senhor está bem, doutor Eduardo?" Ele respondeu sem olhar. "Às vezes, Helena, o passado volta quando a gente mais quer esquecer." Helena ficou em silêncio. Mas enquanto guardava os produtos de limpeza, uma dúvida começou a crescer dentro dela. Aquela mulher não estava grávida. Ela tinha quase certeza, e mesmo sem saber como, Helena sentia que a verdade, por mais perigosa que fosse, ainda iria bater à porta daquela casa. O resto da manhã passou arrastado. Depois que Viviane foi embora, a mansão ficou silenciosa, mas não era um silêncio tranquilo. Era aquele tipo de silêncio pesado, que carrega coisas não ditas. Eduardo se trancou no escritório. Helena voltou para a rotina, mas a cabeça não parava um segundo. Enquanto espanava os móveis da sala de estar, lembrou das fotos que tinha visto em uma revista de fofocas algumas semanas antes. Viviane aparecia em um evento, rindo, com uma taça nas mãos, vestido colado, salto-agulha, zero sinal de mudança no corpo. Helena não entendia muito de gravidez, mas sabia que, dependendo do tempo, algumas coisas mudavam. E ela não tinha visto mudança nenhuma. No início da tarde, o portão eletrônico soou de novo. Helena olhou pela janela e sentiu o estômago gelar. Era o mesmo carro importado, a mesma postura, a mesma mulher. Viviane voltou, dessa vez carregando uma pequena mala de rodinhas e uma bolsa enorme pendurada no ombro. Helena abriu a porta com educação. "De novo por aqui, senhora?" perguntou, tentando soar neutra. Viviane nem respondeu. Entrou como se fosse dona da casa, puxando a mala pelo piso de mármore. "Onde está o Eduardo?" perguntou, olhando ao redor como se procurasse algo fora do lugar. "Está no escritório, senhora. Vou avisar que a senhora chegou." "Não precisa", interrompeu Viviane, já seguindo pelo corredor. "Eu sei o caminho." Helena ficou alguns segundos parada na porta, olhando aquela cena. Algo dentro dela dizia que aquilo não ia terminar bem. Pouco tempo depois, as vozes começaram. "Isso é absurdo, Viviane." A voz de Eduardo ecoou pelo corredor, mais alta do que o normal. "Você não pode simplesmente aparecer aqui com mala e tudo." "Eu não apareci", disse ela, com um choro forçado na voz. "O médico disse que eu preciso de repouso, e você é o pai. Ou prefere que seu filho cresça sem você por perto?" Helena fingia arrumar um vaso no aparador, mas estava claramente ouvindo. "Nós nem sabemos se..." Eduardo hesitou. "Se esse filho é meu." Viviane explodiu. "Como você tem coragem de duvidar de mim? Depois de tudo o que vivemos, eu deveria era te processar." Helena ouviu passos firmes se aproximando. Viviane surgiu na sala, limpando lágrimas imaginárias do rosto. "Você." Ela apontou novamente para Helena. "Pode preparar o quarto de hóspedes do andar de cima. Vou ficar aqui por uns dias." Helena engoliu a resposta que queria dar. "O quarto de hóspedes está limpo, senhora. Só vou trocar a roupa de cama." "Ótimo." Viviane olhou para ela de cima a baixo. "E, por favor, nada de cheiro forte de produtos. Grávidas têm enjoo, sabia? Ou isso não chega nas novelas que você assiste." Ela riu sozinha do próprio comentário e voltou para o escritório, batendo a porta atrás de si. Helena subiu as escadas devagar, sentindo a tensão subir junto. No corredor, passou pelo quarto de hóspedes. Tudo impecável. Ela trocou lençóis, ajeitou as almofadas, abriu a janela para deixar o ar circular. Ao voltar pelo corredor, viu a mala de Viviane encostada na parede. A bolsa enorme estava jogada em uma poltrona. Por instinto, Helena se aproximou para colocá-la em lugar mais seguro.
Quando pegou na alça, um frasco pequeno escorregou de dentro e caiu no chão, girando até parar perto de seu pé. Ela se abaixou para pegar. Era um vidro de comprimidos. Helena leu o rótulo devagar. Não era remédio para enjoo, nem vitaminas. Eram cápsulas para emagrecimento. Franziu a testa. Estranho. No mesmo instante, ouviu passos subindo a escada. Guardou o frasco rapidamente de volta na bolsa e se afastou, fingindo arrumar o corredor. Viviane surgiu, mexendo no celular. "Esse quarto está aceitável?" Ela perguntou, sem realmente esperar uma resposta. "Está pronto, senhora." "Ótimo." Ela entrou, largou o celular na cama e virou-se para Helena. "Ah, e mais uma coisa. Não comente com ninguém sobre os meus remédios, está bem? Eu tomo algumas coisas que são compradas fora do país. Você entende, né? Gente comum, às vezes, não entende certos tratamentos." Helena sentiu um arrepio. Não lembrava de ter mencionado o frasco. "Não tenho nada com a vida da senhora", respondeu, simples. Viviane apertou os olhos como se tentasse medir até onde aquela funcionária enxergava. "Espero que continue assim." Durante a tarde, Helena continuou o serviço, mas agora com os sentidos atentos. Qualquer barulho diferente fazia com que ela levantasse a cabeça. Na cozinha, soube por Marta, a cozinheira, que Viviane tinha se instalado oficialmente. Ela disse que o médico recomendou calma, comida caseira e descanso, resmungou Marta mexendo uma panela no fogão. "Mas eu te juro, vi aquela mulher em uma revista semana passada, em festa, madrugada adentro. Não parecia muito preocupada com repouso, não." Helena deu um meio sorriso, mas por dentro sentiu que tinha encontrado a primeira aliada. Mais tarde, no fim do expediente, ela foi recolher o lixo dos banheiros do andar de cima. No do quarto de hóspedes, a cena parecia ensaiada. Toalhas jogadas, embalagens de cosméticos, lenços de maquiagem. Quando retirou o saco de lixo da pequena lixeira ao lado da pia, algo chamou a atenção. Um papel amassado, mais rígido que os outros. Ela puxou com cuidado. Era uma folha dobrada, com marcas de caneta e carimbos. Helena abriu devagar, o coração acelerado. "Exame de gravidez", estava escrito no topo. Ela prendeu o ar. Abaixo alguns dados, resultado, data, assinatura de médico, carimbo de clínica. Mas uma coisa saltou aos olhos. O papel tinha um borrão estranho na parte de cima, como se um nome tivesse sido apagado com corretivo líquido e outro tivesse sido escrito por cima. Helena aproximou o papel do rosto. As letras do nome de Viviane não seguiam o mesmo padrão das outras. Pareciam mais recentes, mais escuras. O carimbo da clínica estava meio torto, manchado. Virou o papel. Havia um número de registro no rodapé, parcialmente riscado. Ela sentiu um frio percorrer a coluna. Se fosse um exame verdadeiro, ela jogaria assim no lixo. E por que apagaria alguma coisa? Estava tão concentrada que não ouviu a porta se abrir. "O que você está fazendo com o meu exame?" A voz de Viviane cortou o ar como uma lâmina. Helena endireitou o corpo num pulo, o coração quase saindo pela boca. Virou-se ainda com o papel na mão. "Eu estava só recolhendo o lixo, senhora. Esse papel estava misturado com os outros." Viviane avançou e arrancou o exame da mão dela com um gesto brusco. "Você não tem o direito de mexer nas minhas coisas", gritou, os olhos faiscando. "Já não basta varrer o chão, agora quer revirar a minha vida também?" Helena tentou manter a calma. "Eu não revirei nada, senhora. Só peguei a lixeira." Viviane respirava fundo, exagerando a indignação. "Olha aqui, Helena, não é?" Cuspiu o nome como se fosse algo menor. "Você está aqui para limpar, não para se meter. Se eu descobrir que está fofocando sobre mim com alguém da casa, faço questão de pedir a sua demissão pessoalmente. Entendeu?" Helena sentiu o rosto queimar mais pela humilhação do que pelo medo. "Entendi, sim." Viviane aproximou o rosto do dela com um sorriso gelado. "Ótimo, porque ao contrário de você, eu tenho uma vida para proteger. E agora tenho um filho também."
Ela guardou o exame dobrado na bolsa e saiu batendo a porta. Quando o som dos passos dela se afastou, Helena apoiou as mãos na pia, tentando recuperar o fôlego. A imagem do corretivo no papel, do carimbo torto, do remédio para emagrecer, das fotos em festas, tudo se juntava na cabeça dela como peças de um quebra-cabeça que ninguém mais parecia querer enxergar. Uma frase começou a ecoar dentro dela. Tem alguma coisa muito errada nessa gravidez. Naquela noite, ao sair pelo portão com a bolsa simples pendurada no ombro, Helena olhou para trás. As luzes da mansão estavam acesas, e por um instante ela teve a sensação de que a casa inteira estava assistindo aquilo, silenciosa, esperando para ver quem teria coragem de dizer em voz alta o que todo mundo fingia não perceber. Ela apertou o passo. Se ninguém fizesse nada, aquela mentira ia crescer como uma sombra sobre todos ali. E por mais que tentassem empurrá-la para fora da história, Helena já sabia que de algum jeito estava no centro dela. Na manhã seguinte, a mansão parecia ainda maior e mais fria do que de costume. O relógio da parede marcava 7h30 e Helena já estava de avental, limpando o corredor do andar de cima, quando ouviu o barulho de risadas vindo do quarto de hóspedes. Era Viviane, ao telefone. A voz dela soava alta, impaciente e cheia de falsidade. Helena parou por um instante, encostando o pano na parede, e prestou atenção. Claro que ele acreditou, amiga, dizia Viviane, rindo. Homens são previsíveis. Um exame na mesa e pronto. Ficam de joelhos. Helena arregalou os olhos. Não, ainda não falei nada sobre o casamento. Primeiro vou garantir o dinheiro. Outra risada. Sim, o plano está saindo perfeito. Ele está se sentindo culpado, do jeitinho que eu imaginei. A faxineira ficou imóvel, o coração disparado. O sangue subiu à cabeça. Então era isso. Não havia gravidez nenhuma. Tudo era uma mentira. Ela recuou devagar, tentando não fazer barulho, mas o assoalho rangia sob seus pés. No mesmo instante, a voz de Viviane cessou. Quem está aí? Gritou a mulher. Helena correu para a escada, fingindo que descia com o balde nas mãos. Quando Viviane abriu a porta, a viu no meio do lance de degraus. Só estou indo limpar a cozinha, senhora, disse, sem olhar para trás. Viviane a observou por alguns segundos desconfiada, antes de fechar a porta. Na cozinha, Helena se encostou na parede, respirando fundo. As mãos tremiam. Ela precisava fazer algo. Mas o quê? Se contasse para o patrão, ele nunca acreditaria. Viviane sabia manipular como ninguém. Tinha aparência, voz e até lágrimas de novela. Enquanto lavava os pratos do café da manhã, Marta, a cozinheira, entrou e comentou em voz baixa. Ela está lá em cima deitada, reclamando de enjoo, mas pediu uma xícara de café expresso e um pedaço de bolo de chocolate. Fez uma pausa, balançando a cabeça. Eu, hein? Que enjoo seletivo. Helena deu um meio sorriso, mas os olhos continuavam sérios. Marta, você lembra o nome da clínica que fez o exame? Clínica? Que clínica? A de gravidez, aquela do papel que ela tinha deixado no banheiro. Ah, não sei, não. Acho que ela comentou algo como Clínica Premium, ou coisa assim. Por quê? Helena não respondeu. Anotou discretamente o nome em um papel e guardou no bolso do avental. À tarde, quando Viviane saiu para ir ao médico, Helena aproveitou para dar uma olhada no quarto. Não queria invadir a privacidade de ninguém, mas sentia que precisava entender o que estava acontecendo. Abriu a gaveta da cômoda e encontrou várias notas de lojas caras, perfumes importados e um cartão de uma clínica. Mas o nome era outro, VitaCare. Ela franziu o senho. Por que 2 nomes diferentes? Pegou o cartão e o comparou mentalmente ao que estava no exame do lixo no dia anterior. A fonte, a cor, o logotipo eram completamente diferentes. Enquanto pensava, ouviu o som do portão. O carro de Viviane estava voltando. Helena guardou o cartão rapidamente e se afastou, tentando parecer ocupada. Quando Viviane entrou, falava alto no celular, rindo. Não, claro que não estou grávida de verdade, mas quem precisa saber disso, né?
Helena parou no meio do corredor. As palavras ecoaram. Viviane percebeu a presença dela e desligou o telefone na hora. "Está me seguindo agora?" perguntou a fiada. "Eu só estava passando, senhora. Você tem mania de ouvir o que não deve, não é?" Helena não respondeu. Pegou o balde e desceu as escadas em silêncio. Naquela noite em casa, ela não conseguiu dormir. Ficava lembrando da conversa, do remédio, do exame, do tom de voz debochado. Era um quebra-cabeça inteiro de mentiras. Pegou o celular simples e pesquisou o nome Clínica VitaCare. O endereço aparecia em outro bairro, longe dali. Na manhã seguinte, pediu dispensa mais cedo para resolver um problema pessoal e foi até o local. A clínica era pequena, discreta, com fachada azul clara. Helena entrou tímida, se apresentando como se estivesse buscando informações para uma amiga. "Bom dia, moça. Queria saber se vocês fazem exames de gravidez com resultado impresso." A recepcionista sorriu. "Fazemos sim. Quer marcar um horário?" "É que minha amiga fez aqui há uns dias e perdeu o papel. Eu queria só confirmar se foi nessa clínica mesmo." "Qual o nome dela?" Helena hesitou. Viviane Rocha." A mulher digitou no computador, esperou alguns segundos e franziu o senho. "Não temos nenhuma paciente com esse nome registrada nos últimos meses." Helena sentiu o estômago revirar. "Tem certeza?" "Absoluta. Podemos ter pacientes com um nome parecido, mas Viviane Rocha não." "E se o exame tivesse sido feito em outro nome? Tipo, se alguém usasse o nome de outra pessoa?" A recepcionista levantou os olhos, desconfiada. "Isso seria crime, senhora." Helena abaixou a cabeça, agradeceu e saiu dali com o coração acelerado. No ponto de ônibus, sentou no banco e respirou fundo. A verdade estava se confirmando. O exame era falso. Mas o problema agora era outro. Como provar sem colocar o emprego e talvez a própria segurança em risco? Naquela noite, de volta à mansão, Helena foi recebida por um clima ainda mais tenso. Viviane estava na sala, fingindo desmaio, cercada por dramas. "Eu estou passando mal, Eduardo", dizia, deitada no sofá, com a mão na testa. "Acho que o estresse está prejudicando o bebê." Eduardo, desesperado, segurava um copo d'água. "Eu vou ligar para o médico." "Não precisa", disse ela teatral. "Só preciso que me entenda e que confie em mim." Helena observava da porta sem ser notada. Cada palavra era uma encenação perfeita. Quando Eduardo subiu para pegar os documentos, Viviane abriu um olho, olhou para Helena e sorriu. Aquele sorriso de quem sabe que está vencendo. "Está vendo, querida?" sussurrou. "Quando você for esperta assim, talvez tenha uma casa como essa também." Helena respirou fundo. "Eu prefiro dormir tranquila." Viviane deu uma risadinha. "Dormir tranquila não paga contas, minha querida." Eduardo voltou com o telefone na mão. "O médico vai vir mais tarde." Helena se afastou antes que a discussão continuasse, mas uma coisa era certa. Ela não ia deixar aquela mentira continuar crescendo. Naquela noite, enquanto lavava o chão do corredor, olhou para o reflexo no piso brilhante e sussurrou para si mesma: "Se ninguém for atrás da verdade, eu vou." E pela primeira vez, Helena sentiu que sua coragem era maior que o medo. Naquela manhã, Helena chegou à mansão antes das 7. O céu ainda estava cinzento e o ar frio entrava pelas janelas abertas da área de serviço. Enquanto colocava o avental, a cabeça latejava com o peso da dúvida. Contar tudo para Eduardo ou continuar em silêncio? O rosto dele vinha à mente, cansado, confuso, cercado pela manipulação de Viviane. Helena sabia que ele era um homem justo, mas também conhecia o poder que aquela mulher tinha de distorcer qualquer coisa. Mesmo assim, algo dentro dela dizia que não podia mais calar. Por volta das 9, Eduardo desceu para o café. Usava uma camisa social aberta no colarinho, a expressão distante. Helena serviu o café e, com o coração acelerado, criou coragem. "Doutor Eduardo, posso falar uma coisa?" disse em voz baixa. Ele olhou, surpreso. "Claro, Helena." "O que foi?" Ela respirou fundo. "É sobre a senhora Viviane."
No mesmo instante, o rosto dele endureceu. O que tem ela? Helena hesitou. Eu sei que não é da minha conta, mas acho que o senhor precisa saber que tem algo estranho nessa história de gravidez. Eduardo franziu a testa. Estranho como? O exame que ela mostrou tem coisas apagadas, nomes trocados. E eu ouvi ela dizendo ao telefone que o plano estava saindo perfeito. Ele a olhou em silêncio por alguns segundos. Você ouviu ela dizer isso? Sim, senhor. E tem mais. Fui à clínica que estava no papel e não existe nenhum registro no nome dela. O empresário respirou fundo, apoiando as mãos na mesa. Helena, eu sei que você quer ajudar, mas esse é um assunto muito delicado. Eu sei. Mas é justamente por isso que estou falando. A senhora Viviane está mentindo. Eduardo levantou-se, a voz controlada, mas firme. Helena, você está ultrapassando os limites. Eu não posso aceitar que uma funcionária comece a investigar a vida pessoal da minha família. Ela sentiu o sangue sumir do rosto. Eu só quis proteger o senhor. Eu agradeço a intenção, mas esse tipo de coisa pode te colocar em uma situação complicada. Antes que Helena pudesse responder, Viviane apareceu na porta, vestindo um robe de seda e um sorriso venenoso. Situação complicada? Disse, fingindo inocência. O que está acontecendo aqui? Eduardo se virou, tentando manter o tom neutro. Nada demais, Viviane. Só conversando com a Helena sobre o café da manhã. Que interessante. Ela cruzou os braços, porque de onde eu estava, parecia que ela estava tentando se intrometer em assuntos que não são da conta dela. Helena engoliu seco. Eu só estava falando sobre... Viviane a interrompeu com a voz fria e arrogante. Sobre o quê? Sobre minha gravidez? Sobre o meu filho? Eduardo interveio. Viviane, calma. Não, querido. Eu quero ouvir da boca dela. Viviane deu um passo à frente. O que exatamente você acha que sabe, faxineira? O silêncio que se formou cortava o ar como navalha. Marta, a cozinheira, apareceu discretamente na porta, fingindo arrumar a toalha da mesa, mas todos sabiam que estava ouvindo. Helena respirou fundo, tentando manter a dignidade. Eu só achei estranho, senhora. Só isso. Viviane deu uma risada debochada. Estranho? Sabe o que é estranho? Uma empregada que não sabe o próprio lugar. Você devia estar esfregando o chão, não inventando histórias sobre mim. Eduardo tentou acalmar. Viviane, por favor. Não! Ela gritou, as lágrimas começando a surgir de forma teatral. Eu sabia que isso ia acontecer. Essa mulher tem inveja de mim, Eduardo. Desde o dia em que cheguei, percebi o jeito que ela te olha. Helena deu um passo para trás, chocada. O quê? Eu nunca... Cala a boca, Viviane gritou apontando o dedo. Eu vi, e agora quer me fazer parecer uma mentirosa para se aproximar dele. Eduardo ficou em silêncio, dividido entre a raiva e o constrangimento. Helena, disse com voz cansada, acho melhor você se afastar um pouco dos assuntos pessoais, está bem? Aquela frase doeu mais do que qualquer grito. Helena respirou fundo, tentando engolir a vergonha. Claro, senhor. Com licença. Ela virou as costas e saiu da sala, enquanto Viviane sorria satisfeita, segurando teatralmente a barriga inexistente. Quando Helena chegou à lavanderia, as lágrimas caíram. As mãos tremiam. Eu só tentei ajudar, repetia em pensamento. Mas parecia que a casa toda estava contra ela. Durante o resto do dia, o clima foi de tensão total. Viviane andava pela mansão com ar vitorioso, fazendo questão de provocar. Helena, cuidado com o chão, dizia, passando devagar. Se eu escorregar, vai ser culpa sua, e aí espero que tenha dinheiro para me indenizar, viu? Helena apenas baixava a cabeça. Mais tarde, ouviu Eduardo e Viviane conversando no escritório. A voz dele estava mais baixa, mas dava para entender o suficiente. Você precisa parar com esse tipo de briga, Viviane, dizia ele. A Helena é uma boa funcionária. Boa funcionária, ela rebateu com falsa indignação. Eduardo, essa mulher está te envenenando contra mim. Eu quase desmaiei hoje por causa do estresse que ela me causa. Se quer o bem do bebê, demita-a.
Helena ouviu a cadeira ranger e o som dos passos dele se afastando. Eu não vou demitir ninguém, respondeu Eduardo, já do lado de fora. Mas quero paz nesta casa. Viviane ficou em silêncio por alguns segundos, e então, num tom baixo e calculado, murmurou: então eu mesma vou resolver isso. Helena sentiu um calafrio percorrer o corpo. Nos dias seguintes, a ex-esposa começou a agir com mais crueldade. Escondia objetos e depois acusava Helena de tê-los perdido. Instruía os outros empregados a ficarem de olho nela. Espalhava boatos de que a faxineira queria se passar por dona da casa. Eduardo, sobrecarregado, parecia acreditar em parte das mentiras. Evitava olhar Helena nos olhos, e isso doía mais do que qualquer palavra. Certa tarde, Viviane apareceu na cozinha com um colar de ouro na mão. Alguém pode me explicar por que esse colar estava no armário de limpeza? Perguntou, olhando direto para Helena. Eu não sei, senhora. Nunca vi isso antes. Ah, claro que não. Viviane riu. Talvez tenha ido parar lá sozinho, né? Marta tentou intervir. Dona Viviane, talvez alguém tenha deixado cair sem perceber. Fique fora disso, Marta, cortou a mulher. A verdade é que essa casa está cheia de gente metida esperta. Eduardo apareceu na porta, atraído pela confusão. O que está acontecendo? Viviane fingiu chorar. Ela, apontou para Helena. Eu encontrei o colar na área de serviço. Essa mulher está me roubando, Eduardo. O silêncio que seguiu foi sufocante. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Eu nunca roubei nada, senhor. Juro. Eduardo suspirou, passando a mão no rosto. Chega, eu não quero mais confusão. Viviane deu um meio sorriso. Então, acho melhor ela ir embora. Helena olhou para ele, esperando que ele a defendesse. Mas o patrão apenas desviou o olhar. Helena, disse, em tom baixo, acho melhor você tirar uns dias. Foi como se o chão se abrisse sob os pés dela. Sem dizer nada, Helena tirou o avental, deixou sobre o balcão e saiu da cozinha com lágrimas nos olhos. Do outro lado da janela, Viviane observava a cena com um sorriso satisfeito. Mas por trás daquele olhar triunfante, havia algo que ela não sabia. Helena ainda guardava uma cópia do exame falsificado. E aquilo, mais cedo ou mais tarde, seria a arma que mudaria tudo. O portão da mansão se fechou atrás dela com um som metálico que pareceu ecoar dentro do peito. Helena caminhou pela calçada sem olhar para trás, segurando firme a bolsa surrada que levava nas mãos. Cada passo pesava. Não era apenas o cansaço, era a injustiça. O vento frio batia no rosto e as lágrimas insistiam em cair. Ela, que só tentou proteger o patrão, agora era tratada como mentirosa e ladra. Chegou em casa pouco depois das 5, em seu pequeno quarto nos fundos de uma vila simples. Deixou o avental sobre a cadeira e ficou parada no meio do cômodo, sem saber o que fazer. No canto da mesa, dentro de um envelope dobrado, estava a cópia que havia feito do exame de gravidez falsificado. Helena pegou o papel e o abriu, analisando cada detalhe. A mancha de corretivo, o nome escrito por cima, o carimbo torto, tudo aquilo gritava falsificação, mas para convencer alguém como Eduardo, ela precisava de mais do que suspeitas, precisava de provas concretas. Naquela noite, deitada na cama, tomou uma decisão silenciosa. Não ia aceitar ser humilhada por uma mentira. Ia descobrir a verdade, mesmo que tivesse que fazer isso sozinha. No dia seguinte, foi até um centro comercial onde havia um pequeno escritório de um amigo antigo, seu Raimundo, que trabalhava com documentos e impressões. «Helena!» ele exclamou, surpreso ao vê-la. «Há quanto tempo? Que cara é essa, menina?» Ela forçou um sorriso cansado. «Preciso de uma ajuda, Raimundo. É coisa séria», colocou o exame dobrado sobre o balcão. «Consegue me dizer se esse documento é verdadeiro?» Ele ajustou os óculos, olhou o papel e franziu o senho. «Isso aqui foi alterado, com certeza. Olha o tipo de tinta usada no nome. É diferente da do resto do texto. E esse carimbo...» Ele apontou. «Parece uma cópia digital, não um carimbo original.»
Helena sentiu o coração acelerar. Você pode me dar isso por escrito? Raimundo coçou a cabeça. Eu não sou perito, mas posso te dar um laudo simples de impressão, mostrando as inconsistências. Isso já ajuda muito. Enquanto ele fazia as anotações, Helena observava as máquinas ao redor e pensava em como a mentira de Viviane era bem planejada. A mulher tinha falsificado um exame, manipulado o patrão, humilhado quem ousasse desconfiar. Mas, agora, essa farsa tinha uma rachadura. Quando Raimundo lhe entregou o papel, ela agradeceu e saiu dali com o documento dobrado dentro da bolsa. Ainda era pouco. Precisava de algo mais forte, a confirmação direta da clínica envolvida. No dia seguinte, Helena foi até a Clínica Premium, cujo nome aparecia no exame. Era um prédio elegante, de fachada branca e letreiro dourado. Ela respirou fundo antes de entrar. Na recepção, uma moça sorridente a atendeu. Bom dia, posso ajudar? Helena respondeu com calma. Eu queria confirmar um exame que teria sido feito aqui há algumas semanas, no nome de Viviane Rocha. A recepcionista digitou algo no computador e balançou a cabeça. Desculpe, não temos nenhuma paciente com esse nome. Helena sentiu um arrepio. Absoluta? Absoluta. Talvez tenha sido em outra unidade? Essa é a única clínica premium da cidade, certo? A moça assentiu. Helena agradeceu e, antes de sair, teve uma ideia. Será que o senhor responsável pelos exames está? Perguntou. Queria só confirmar um detalhe sobre o carimbo. Poucos minutos depois, um homem de jaleco apareceu. Sou o Dr. Henrique. Em que posso ajudar? Helena explicou brevemente que estava verificando a autenticidade de um documento, pois havia suspeita de falsificação. O médico olhou o exame, analisou por alguns segundos e respondeu sem hesitar. Isso não é nosso. O carimbo é falso. O logotipo está desatualizado e essa assinatura não é minha. Ela o encarou, sentindo o peito apertar. Tem certeza? Absoluta. Isso aqui é uma cópia adulterada, provavelmente feita em computador. Helena respirou fundo. O senhor poderia me escrever isso? O médico hesitou. Eu posso fazer uma declaração simples, dizendo que esse documento não foi emitido por nós, sim, mas não posso me envolver em nada judicial. Não precisa, só a verdade já basta. Ele escreveu, assinou e carimbou com o selo verdadeiro da clínica. Quando ela saiu de lá, o sol já estava se pondo. Helena olhou o céu tingido de laranja e sentiu o coração leve pela primeira vez em dias. Agora tinha provas. O exame era falso, o nome adulterado, e a clínica havia confirmado. Mas uma pergunta ainda a perseguia. O que Viviane ganharia com essa farsa? Nos dias seguintes, Helena continuou investigando discretamente. Descobriu, através de Marta, que a procurou escondida, que Viviane havia convencido Eduardo a assinar um contrato de seguro de vida e a transferir parte das ações da empresa para o bem do futuro do filho. Helena quase deixou o copo cair ao ouvir aquilo. Então era isso, murmurou. Ela não quer só o dinheiro dele, quer tudo. Marta olhou para os lados, assustada. Eu não devia estar te contando, mas se alguém pode provar o que está acontecendo, é você. Helena assentiu, firme. E eu vou provar. Naquela noite, organizou todos os documentos em um envelope. O exame falsificado, o laudo do Raimundo, a declaração da clínica e uma foto tirada do papel adulterado, com o corretivo e o nome trocado. Sabia que voltar àquela casa seria perigoso. Viviane não deixaria barato, mas o medo já não era suficiente para pará-la. No dia seguinte, esperou até o final da tarde, hora em que Eduardo costumava ficar sozinho no escritório. Vestiu uma blusa simples, prendeu o cabelo e pegou o envelope. Ao chegar à mansão, o segurança hesitou. Dona Viviane pediu para não deixar você entrar. Helena respirou fundo. Eu sei, mas o senhor Eduardo precisa ver isso. É importante. O segurança a olhou com dúvida. Vai ser rápido? 2 minutos. Ele cedeu. Helena caminhou até o escritório, as mãos suando. Eduardo estava sentado à mesa, cercado de papéis. Quando levantou os olhos e a viu, pareceu surpreso.
e um pouco constrangido. Helena, eu pedi para você descansar uns dias. Eu sei, senhor, mas isso não é sobre mim. Ela colocou o envelope sobre a mesa. É sobre a senhora Viviane. Ele olhou o envelope hesitante. Eu não quero mais confusões. Então leia isso, disse ela firme. Depois o senhor decide se é confusão ou verdade. Helena se virou e saiu antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Do lado de fora, o coração dela batia tão forte que parecia ecoar nos ouvidos. Dentro do escritório, Eduardo abriu o envelope e começou a ler. A cada folha, a expressão mudava. Primeiro dúvida, depois choque, por fim raiva. Enquanto isso, do lado de fora da casa, Helena caminhava lentamente em direção ao portão, sem saber que, naquele exato momento, sua coragem acabava de virar o jogo. O clima dentro da mansão mudou na manhã seguinte. O sol ainda nem tinha subido direito e já se sentia a tensão pairando no ar. Eduardo estava trancado no escritório desde o amanhecer. Helena, do lado de fora, não sabia se ele havia lido o envelope, mas algo dizia que sim. Viviane, por outro lado, parecia estranhamente inquieta. Andava de um lado para o outro com o celular nas mãos, falando em voz baixa, irritada. Helena, que havia voltado discretamente para buscar seus últimos pertences na lavanderia, percebeu a mudança de tom. Você tem certeza de que ninguém mais tem cópia disso? Perguntou Viviane ao telefone, com o semblante tenso. Ela não podia ter descoberto nada. Helena, atrás da parede, sentiu o coração disparar. Viviane estava falando dela. Eu cuido disso hoje, continuou a mulher. Essa empregadinha não vai estragar o que levei meses para conseguir. Helena recuou devagar, engolindo o medo. Dentro do escritório, Eduardo finalmente levantou da mesa. As provas deixadas por Helena não deixavam dúvidas. O exame era falso, a assinatura da clínica era falsificada e o nome adulterado. Ele se sentia traído e ao mesmo tempo envergonhado por ter duvidado de quem menos merecia. Mas antes que pudesse confrontar Viviane, a porta se abriu bruscamente. Você já leu o que aquela mulher deixou? Disse ela, sem cerimônia, fingindo calma. Porque eu quero me defender antes que você tire conclusões erradas. Eduardo a encarou em silêncio. Então, defenda-se. Viviane fingiu surpresa. Eu preciso me defender de quê? Ele jogou o envelope sobre a mesa. Disso. Por um instante, o rosto dela ficou imóvel. Então, com um riso nervoso, ela respondeu. Ah, isso! Você realmente vai acreditar num papel impresso por uma faxineira ressentida? Eduardo manteve o olhar fixo. Esse papel vem de um médico, de uma clínica oficial, com carimbo verdadeiro. E o seu exame é uma farsa. Viviane engoliu seco. Isso é absurdo. Eu posso explicar. Então explique. Ela hesitou por um segundo. Depois voltou a vestir a máscara de controle. Eu fiz o exame em outra clínica, mas preferi usar um modelo diferente porque o resultado original estava ilegível. Foi só isso. Eduardo balançou a cabeça. E também apagou o nome e falsificou a assinatura? Viviane ficou muda. Acabou, Viviane. A voz dele era firme. Você mentiu para mim, tentou me manipular e ainda colocou uma funcionária inocente contra a parede. Ela respirou fundo, os olhos se enchendo de ódio. Então é assim? Você vai jogar tudo o que tivemos por causa de uma empregada? Eduardo levantou-se. Não é por causa dela, é por causa da verdade. Viviane deu um passo à frente, os olhos faiscando. Você vai se arrepender disso. Saiu batendo a porta, os saltos ecoando como tiros pelo corredor. Helena, do lado de fora, ouviu o barulho e sentiu o coração bater mais rápido. Ela sabia que Viviane não ia aceitar perder, e não estava errada. Mais tarde, quando tentava sair discretamente pelo portão lateral, um carro preto freou bruscamente à sua frente. A janela se abriu e Viviane apareceu, os olhos vermelhos de raiva. Acha que venceu, né? Disse, com voz carregada de veneno. Mas ainda não terminou. Helena manteve o olhar calmo. Eu só quis que a verdade aparecesse. Verdade? Viviane riu, amarga. A verdade é que ninguém liga para você, nem ele.
Então por que está tão nervosa? Respondeu Helena, firme. Se ninguém liga, por que perder o sono? Viviane ficou em silêncio por um segundo, então acelerou o carro e foi embora. Helena sabia que aquilo não era um adeus, era uma ameaça. Naquela noite, o inevitável aconteceu. Eduardo ligou para Helena. Preciso te ver, disse ele, com a voz cansada, e te pedir desculpas. Eles se encontraram em um café simples no centro da cidade. Eduardo parecia outro homem, o semblante pesado, os ombros curvados. Você estava certa o tempo todo, disse. Eu me deixei enganar porque quis acreditar que o passado podia ser consertado. Helena abaixou os olhos. Às vezes, a gente só aprende quando dói. Ela foi embora da mansão. Ele suspirou. Disse que nunca mais quer me ver, mas não confio nisso. Tenho medo do que pode fazer. Helena olhou pela janela, preocupada. Ela não vai desistir fácil. Ele assentiu. Já percebi. 2 dias depois, a previsão se cumpriu. Eduardo saiu para uma reunião e, quando voltou, encontrou a polícia na porta da mansão. Um dos oficiais o abordou. O senhor é Eduardo Nogueira? Sim, sou eu. O senhor precisa nos acompanhar. Sua funcionária, Helena de Souza, foi acusada de roubo e falsificação de documentos. Eduardo empalideceu. O quê? Viviane surgiu atrás dos policiais com lágrimas falsas no rosto. Eu tentei evitar, mas ela me ameaçou. Disse que ia me acabar se eu contasse o que ela fez. Eduardo não acreditava no que ouvia. Isso é mentira. Mas a mulher continuou o teatro, entregando um boletim de ocorrência e um pendrive. Está tudo aqui. Ela mexeu nos meus papéis e criou documentos falsos para me incriminar. Helena, que havia acabado de chegar com Marta, ficou paralisada. Eu nunca faria isso. Os policiais se entreolharam. A denúncia foi formalizada, senhora. Vamos precisar que a senhora venha conosco para esclarecer. Eduardo tentou intervir. Não há necessidade. Eu sou advogado, posso resolver. Mas Helena o interrompeu com calma. Deixa, doutor. Se é para provar minha inocência, eu vou. Enquanto os policiais a conduziam até o carro, Viviane observava de longe, um sorriso discreto no canto dos lábios. Na delegacia, as horas se arrastaram. Helena explicou tudo. O exame falso, a visita à clínica, as provas. O delegado, um homem experiente, ouviu em silêncio. E a senhora tem esses documentos com o senhor Eduardo? Perguntou. Sim, senhor. Ele viu tudo. No mesmo instante, Eduardo entrou na sala com uma pasta nas mãos. Aqui estão. E tem mais. Verifiquei as datas e ligações da senhora Viviane. Ela entrou em contato com uma gráfica no mesmo dia em que o exame foi impresso. O delegado folheou os papéis e assentiu. Então parece que temos uma reviravolta. Viviane foi chamada para prestar depoimento logo depois. Quando percebeu que as provas eram incontestáveis, tentou mudar a versão, depois se calou. O rosto dela perdeu toda a arrogância. Helena assistia em silêncio, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Não queria vingança, só justiça. Ao sair da delegacia, o vento da noite parecia mais leve. Eduardo se aproximou dela. Você foi corajosa, Helena. Eu devia ter confiado em você desde o início. Ela sorriu, cansada. Às vezes, a verdade precisa apanhar um pouco antes de vencer. Vai voltar para casa? Ele perguntou. Helena olhou para o horizonte. Talvez um dia, mas, por enquanto, preciso respirar longe de tudo isso. Eduardo assentiu. Eu entendo. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando o céu estrelado. E enquanto caminhavam cada um para um lado, o que nenhum dos dois sabia era que a história ainda não havia terminado. Viviane não estava pronta para desaparecer sem um último golpe. 2 dias se passaram desde que Helena foi liberada da delegacia. Ela estava exausta, mas aliviada. Finalmente a verdade tinha começado a aparecer. Mesmo assim, no fundo, sentia que algo ainda estava fora do lugar. Viviane não era o tipo de mulher que aceitava perder. O silêncio repentino dela era o que mais assustava. Naquela tarde, enquanto lavava roupa no quintal de casa, o celular tocou. Era Marta, a cozinheira. Helena,
Você precisa saber, disse ela, aflita. A dona Viviane voltou para a mansão. Disse que o doutor Eduardo pediu para ela conversar. Mas ele não está aqui. Helena parou de esfregar a roupa e sentiu um frio na barriga. Voltou? Como assim? Sim, e trouxe um carro cheio de caixas. Diz que vai morar aqui de novo. Marta fez uma pausa. E parece que está armando alguma coisa. Helena pegou a bolsa e saiu de casa sem pensar duas vezes. Quando chegou à mansão, já era fim de tarde. O portão estava aberto e havia um movimento estranho. 2 homens descarregavam caixas de dentro do carro de Viviane. Do outro lado do jardim, ela mesma estava de pé, usando um vestido branco e um sorriso que escondia veneno. Ora, se não é a nossa heroína, disse Viviane, quando viu Helena. Veio me visitar? Helena manteve o olhar firme. O que está fazendo aqui? Recuperando o que é meu. Ela gesticulou para as caixas. Minhas coisas, meus direitos, meu lar. Lar. Helena cruzou os braços. Esse lugar nunca foi seu. Viviane deu um passo à frente, o tom de voz afiado. Você acha que venceu, não é? Mas eu ainda tenho poder. O Eduardo pode ser fraco, mas o nome dele ainda vale muito. E agora, depois do escândalo da delegacia, quem você acha que ele vai querer manter por perto? Uma funcionária acusada ou a mãe do filho dele? Helena deu um meio sorriso. Filho que não existe. Viviane se aproximou ainda mais, os olhos faiscando. Você fala demais para quem devia ter desaparecido. Antes que Helena pudesse responder, um carro entrou pelo portão. Era Eduardo. Ele saiu apressado, surpreso ao ver as duas. O que está acontecendo aqui? Viviane imediatamente assumiu o tom dramático. Amor, eu voltei para resolver as coisas. Essa mulher veio me ameaçar de novo. Helena deu um passo à frente. Isso é mentira. Eu vim porque soube que ela tinha invadido a casa. Eduardo olhou de uma para a outra, cansado daquela guerra. Chega. Os 2 lados vão falar, mas hoje eu quero tudo às claras. Ele chamou Marta, o segurança e mais 2 funcionários que estavam na casa. Quero todo mundo aqui, agora. Viviane riu, confiante. Que espetáculo! Vai fazer um tribunal? Eduardo a ignorou. Quando todos se reuniram na sala principal, o clima ficou pesado. O relógio marcava 6 da tarde e a última luz do dia entrava pelas janelas altas, iluminando as expressões tensas. Eduardo se virou para Helena. Fale. Helena respirou fundo. Senhor, eu já disse tudo o que precisava dizer. Mas já que a senhora Viviane insiste em continuar mentindo, acho que chegou a hora de todos saberem. Ela abriu a bolsa e tirou um pequeno envelope com documentos. Eu fui à clínica. Falei com o médico e ele me deu essa declaração. O exame que ela apresentou é falso. A assinatura foi copiada e o carimbo não é verdadeiro. Viviane deu uma risada nervosa. E quem vai acreditar nisso? Uma faxineira que invade clínicas? Helena manteve a calma. O delegado já tem cópia de tudo, inclusive das conversas que a senhora teve com a gráfica onde mandou falsificar o papel. O sorriso de Viviane desapareceu. O quê? Eduardo a encarou. As ligações foram confirmadas. Ela tentou recuperar o controle. Isso é uma armadilha. Essa mulher forjou tudo para me incriminar. Nesse momento, Marta, que até então estava em silêncio, deu um passo à frente. Desculpe, doutor, mas eu ouvi a senhora Viviane no telefone dizendo que ia acabar com a empregadinha antes que ela abrisse a boca. Viviane virou-se furiosa. Sua traidora! Marta não recuou. Eu só não suporto mentira. Eduardo aproximou-se de Viviane, o rosto sério. Acabou. Eu mesmo confirmei os documentos. Você falsificou tudo para se aproveitar de mim. Viviane tremia. Você não pode me expulsar assim. Eu tenho direitos. Direitos? Eduardo levantou a voz pela primeira vez. Você tem um mandado de prisão por falsificação e difamação. O som de sirenes começou a ecoar lá fora. 2 policiais entraram na mansão segundos depois. Viviane ficou pálida. Você chamou a polícia? Eduardo cruzou os braços. Não.
O delegado veio por conta própria. Parece que alguém ligou antes de mim. Helena olhou discretamente para Marta, que apenas deu um leve aceno. Viviane começou a recuar desesperada. Isso é um absurdo. Eu só queria uma segunda chance. Um dos policiais se aproximou. Senhora Viviane Rocha, a senhora está presa por falsificação de documentos, calúnia e tentativa de fraude patrimonial. Ela tentou resistir. Eu estou grávida, gritou. O policial respondeu com calma. Então será avaliado na delegacia, senhora. A mulher chorava, mas ninguém se comoveu. Quando a levaram, olhou para Helena com ódio. Você me paga por isso. Helena respondeu apenas. A verdade não cobra juros. A porta se fechou e o silêncio dominou o ambiente. Eduardo passou alguns segundos parado, respirando fundo. Eu não sei o que dizer. Helena apenas abaixou a cabeça. Não precisa dizer nada, senhor. A justiça já disse por nós. Ele se aproximou, a voz embargada. Eu te acusei, te humilhei, e mesmo assim você me defendeu. Ela sorriu de leve. Eu só fiz o que achei certo. Eduardo ficou em silêncio por um momento, depois olhou em volta e falou para todos ouvirem. A partir de hoje, a senhora Helena não é mais funcionária. Todos se entreolharam, assustados. Eduardo continuou. Ela é convidada de honra nesta casa, e eu quero que todos saibam que foi ela quem salvou minha vida de uma grande mentira. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Por tanto tempo, ela tinha sido apenas a faxineira. Agora, pela primeira vez, alguém a chamava de heroína. Eduardo sorriu, sincero. E se um dia quiser voltar a trabalhar comigo, será em outro cargo, como gestora da fundação que estou criando. Helena ficou sem palavras. Eu não sei o que dizer. Diga apenas sim. Ela assentiu, emocionada. Lá fora, as luzes da viatura se afastavam lentamente pela estrada. Dentro da casa, a atmosfera parecia finalmente limpa, como se depois de tanto tempo alguém tivesse aberto todas as janelas e deixado a verdade entrar. Os dias seguintes foram de calmaria. Uma calmaria que a mansão não conhecia há muito tempo. O ar pesado havia se dissipado e o som dos passos de Viviane já não ecoava pelos corredores. Lá fora, as flores do jardim começavam a florescer de novo, como se até a natureza tivesse esperado aquele momento. Viviane continuava presa, aguardando julgamento. As notícias haviam se espalhado rápido. Socialite é presa por falsificação e tentativa de fraude. Os portais mostravam fotos dela entrando na delegacia, com os cabelos desalinhados e o olhar perdido. Uma imagem completamente diferente da mulher arrogante e impecável que um dia acreditou dominar tudo. Enquanto isso, Helena tentava retomar a própria vida. Estava morando em um pequeno apartamento no bairro vizinho e havia começado a ajudar uma amiga em um abrigo comunitário. Lá, passava os dias cuidando de crianças e idosos, algo que sempre sonhou fazer, mas nunca teve tempo. Certa manhã, enquanto servia o café das crianças, o telefone tocou. Era Eduardo. Helena, preciso te ver, disse ele com a voz serena, mas carregada de emoção. É importante. Ela hesitou por um segundo, mas aceitou. Quando chegou à mansão, a sensação foi estranha. O mesmo portão, as mesmas árvores, o mesmo jardim, mas tudo parecia diferente. Não havia mais a presença sufocante de Viviane. Eduardo estava no jardim, vestido de forma simples, regando algumas plantas. Ao vê-la, sorriu com sinceridade. Eu sabia que você viria, Helena respondeu com um sorriso tímido. Confesso que não tinha certeza se devia. Você sempre deve vir aqui. Ele apontou para o interior da casa. Isso também é parte da sua história. Entraram. A casa estava reformulada. Onde antes havia quadros de luxo e tons frios, agora havia simplicidade e luz. No centro da sala, uma placa nova chamava a atenção. Fundação Esperança. Helena parou diante dela. É isso que eu penso que é? Eduardo assentiu. É. A fundação que eu prometi criar. Vai oferecer abrigo, educação e apoio a mulheres que passam por injustiças, como você passou.
e quero que você coordene tudo. Helena levou a mão ao peito, surpresa. Eu? Sim, ninguém melhor para liderar algo assim. Você é o motivo de tudo isso existir. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, os olhos marejados. Eu não sei se mereço tanto. Eduardo sorriu. Você merece mais do que isso. A inauguração aconteceu algumas semanas depois. Jornalistas, moradores e funcionários da casa se reuniram na frente da mansão. Agora, o lugar que antes abrigou mentiras era símbolo de recomeço. Helena estava nervosa, com um vestido simples e um crachá da fundação pendurado no pescoço. Quando o locutor anunciou seu nome, o público aplaudiu. Ela subiu ao pequeno palco e olhou para as pessoas à sua frente. Por um instante, a lembrança da antiga faxineira envergonhada voltou. A mulher que limpava o chão da mansão agora estava ali, sendo apresentada como diretora da fundação. Eu nunca imaginei estar aqui, começou, a voz embargada. Por muito tempo, acreditei que o silêncio era a única forma de sobreviver, mas aprendi que, às vezes, falar é o que salva. Falar a verdade, mesmo que doa, mesmo que ninguém acredite no começo. Ela fez uma pausa e olhou para Eduardo, que sorria discretamente no meio da plateia. Essa casa foi cenário de dor, humilhação e mentira, mas hoje ela se transforma em símbolo de esperança. E se eu aprendi algo, é que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, mesmo quando tentam apagá-la com corretivo. O público riu e aplaudiu. Helena enxugou uma lágrima. Essa fundação é para todas as mulheres que já foram desacreditadas, para quem foi injustiçada, para quem teve coragem de continuar mesmo sem apoio. Eu não sou heroína. Só aprendi que dignidade não se pede, se mantém. Os aplausos foram longos, sinceros, quase emocionados. Alguns meses se passaram. Helena administrava a fundação com dedicação. A cada semana, novas histórias de superação surgiam. Mulheres encontravam abrigo, cursos, oportunidades. Crianças sorriam nos corredores. Numa tarde de sexta, enquanto revisava documentos, Eduardo apareceu na porta da sala dela, segurando 2 xícaras de café. Achei que você precisava de uma pausa, disse, sorrindo. Helena riu. Eu devia me acostumar com isso. Ele colocou as xícaras na mesa e olhou em volta. Sabe, Helena, às vezes penso que o universo tem um jeito curioso de consertar as coisas. Ela o encarou. Como assim? Se não fosse por tudo o que aconteceu, eu nunca teria entendido o valor de quem realmente é leal. Helena desviou o olhar, um pouco constrangida. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, Eduardo balançou a cabeça. A maioria teria desistido. Você não desistiu nem quando o mundo inteiro virou as costas. O silêncio que se seguiu foi leve, confortável. Helena sorriu. Acho que, no fundo, eu só acreditava que a mentira não pode vencer para sempre. Eduardo levantou a xícara. E não venceu. Eles brindaram em silêncio. Do outro lado da cidade, Viviane finalmente teve sua sentença. 2 anos de reclusão, convertidos em serviços comunitários. Nos jornais, as manchetes diziam: ex-esposa de empresário cumpre pena em abrigo feminino. Ironia do destino. O abrigo era mantido pela Fundação Esperança. Quando Helena soube, não sentiu raiva. Apenas um estranho sentimento de encerramento. A vida, de alguma forma, havia se encarregado de colocar cada peça no lugar. Na última cena, Helena está no jardim da fundação, olhando as flores que começavam a desabrochar. O sol dourado iluminava o rosto sereno dela. Uma criança se aproximou e perguntou: Tia Helena, a senhora acredita em final feliz? Ela sorriu, olhando o horizonte. Acredito sim. Só que o final feliz da vida real não é quando tudo dá certo. É quando a gente tem paz. A câmera imaginária se afastava, mostrando a fachada da mansão transformada, agora com uma nova placa reluzente, Fundação Esperança, onde a verdade renova vidas. E em letras menores, uma frase gravada por Eduardo: a coragem de uma mulher mudou tudo.
Meses se passaram desde a inauguração da Fundação Esperança. O projeto crescia a cada dia. Helena, que antes varria os corredores da mansão com o olhar abaixado, agora andava por aqueles mesmos corredores com uma prancheta nas mãos e um sorriso calmo no rosto. A antiga empregada havia se tornado uma referência. Jornalistas, empresários e até políticos visitavam a fundação para conhecer o trabalho. As mulheres acolhidas ali chamavam Helena de dona, mas ela sempre corrigia com um sorriso. Nada de dona. Aqui todo mundo é parte da mesma história. O telefone tocava quase sem parar. Reportagens, convites para palestras, entrevistas. Helena não estava acostumada com atenção, mas entendia que aquilo não era sobre fama. Era sobre dar voz a quem sempre foi calado. Certo dia, uma equipe de TV chegou para gravar uma reportagem especial sobre histórias de superação. O jornalista principal, conhecido por ser exigente, observava cada detalhe enquanto as câmeras captavam imagens do local. "Então foi aqui que tudo começou?" perguntou curioso. Helena assentiu. "Aqui mesmo. Num lugar onde antes havia arrogância, agora há esperança." "E a senhora, Helena?" Ele insistiu. "Quando olha para trás, o que sente?" Ela pensou por alguns segundos. "Sinto gratidão. Por tudo, inclusive pelas dores, porque sem elas eu nunca teria descoberto do que era capaz." O repórter sorriu. "Posso dizer que a senhora é a prova de que a verdade sempre vence?" "Pode", respondeu ela tranquila. "Mas só se acrescentar uma coisa. A verdade vence, sim, mas é preciso alguém corajoso o bastante para sustentá-la até o fim." A frase foi parar nos jornais no dia seguinte, estampada na manchete principal. "De faxineira a fundadora, a mulher que transformou dor em propósito." Com o tempo, a fundação passou a receber apoio de empresas e voluntários. Eduardo cuidava da parte jurídica e das doações, mas sempre deixava claro: o coração disso tudo é a Helena. Durante um evento beneficente, ele subiu ao palco com um envelope nas mãos. Ao lado dele, Helena observava sem saber o que estava por vir. "Hoje", disse Eduardo diante da plateia, "quero reconhecer oficialmente a mulher que deu novo sentido à palavra coragem. Helena, esta casa agora é sua também." O público aplaudiu de pé. Ele entregou o envelope, o documento oficial de cofundadora e diretora vitalícia da fundação. Helena ficou sem voz. As lágrimas vieram antes das palavras. "Eu nunca quis nada disso", disse baixinho. "Só queria que a verdade fosse ouvida." Eduardo sorriu. "E por isso mesmo você merece tudo." A notícia se espalhou, e a história dela inspirou outras pessoas. Mulheres que haviam sido caladas começaram a procurar a fundação, trazendo suas próprias dores e segredos. Cada uma delas encontrava ali não só ajuda, mas também um exemplo vivo de que a dignidade pode se reerguer mesmo quando tudo parece perdido. Uma delas, uma jovem chamada Carla, havia sido vítima de calúnia em seu antigo trabalho. Quando conheceu Helena, disse: "Eu achei que ninguém fosse acreditar em mim." Helena pegou suas mãos e respondeu: "Então comece acreditando você. O resto vem depois." Essas palavras se tornaram um lema na parede principal da fundação. "Acredite primeiro em você. O resto, o tempo confirma." Enquanto isso, Viviane seguia cumprindo sua pena. Nas horas de serviço comunitário, limpava corredores e lavava pisos, exatamente como um dia Helena fez. A ironia não passou despercebida. Certo dia, ao entregar caixas em um dos abrigos administrados pela Fundação Esperança, Helena cruzou com Viviane no pátio. A ex-esposa do patrão baixou o olhar, visivelmente envergonhada. "Eu não esperava te ver aqui", murmurou Viviane sem encarar. Helena respondeu com serenidade: "A vida sempre coloca a gente onde precisa aprender." Viviane suspirou. "Eu destruí muita coisa. E ainda pode reconstruir", disse Helena. "Mas para isso, precisa parar de fingir que é vítima." Viviane levantou os olhos emocionada, sem saber o que dizer. Pela primeira vez,
Não havia ódio ali, apenas arrependimento. Helena virou-se para ir embora, mas antes completou: o perdão começa quando a gente entende o que causou. Espero que um dia você entenda. Aquela foi a última vez que se viram. Alguns meses depois, a Fundação Esperança recebeu um prêmio nacional por seu trabalho social. Helena subiu ao palco em meio a aplausos de pé. Luzes, câmeras, rostos emocionados. Ela respirou fundo antes de falar. Quando uma mentira tenta destruir alguém, é como uma sombra querendo apagar a luz. Mas o que aprendi é que nenhuma escuridão vence quem continua acendendo velas. Eu só acendi uma, e o resto, quem fez brilhar, foram todas as pessoas que acreditaram comigo. Os aplausos ecoaram por minutos. Entre a multidão, Eduardo observava com orgulho. Marta chorava discretamente, segurando o crachá da fundação no peito. Na última cena, Helena caminha pelo corredor da fundação à noite, depois que todos já foram embora. As luzes estão apagadas, e ela segura uma pequena lanterna, revisando as salas. No corredor principal, para diante da placa com o nome da instituição. Passa os dedos pelas letras e sorri. Na parede ao lado, há uma foto emoldurada, uma imagem antiga dela mesma varrendo o chão da mansão, tirada sem que soubesse, anos atrás. Ao lado da foto, uma legenda colocada por Eduardo. Foi aqui que a verdade começou a brilhar. Helena apaga a lanterna, olha para o reflexo na janela e sussurra: valeu a pena. Lá fora, o amanhecer começa a nascer, iluminando o letreiro da fundação. O sol reflete nas janelas e pinta o prédio com tons dourados, enquanto a música sobe em um tom suave de esperança. A câmera se afasta lentamente, mostrando a cidade acordando, as pessoas indo e vindo, e ao fundo, a mansão que um dia foi palco de mentiras, agora transformada em símbolo de justiça e recomeço. A verdade pode ser silenciosa, mas quando fala, muda tudo. O tempo passou. A cidade aprendeu a pronunciar o nome Helena com respeito. A história da antiga faxineira que desmascarou uma mentira e transformou dor em propósito virou tema de documentários, palestras e livros escolares. Mas, para ela, o mais importante nunca foi o reconhecimento, e sim o que cada mulher dizia ao sair da Fundação Esperança com um olhar diferente de quem aprendeu a se levantar. Era uma manhã tranquila. O sol entrava pelas janelas altas, espalhando luz sobre o salão principal da fundação. Helena caminhava devagar, observando os rostos nas fotografias que decoravam as paredes. Rostos de pessoas que haviam passado por ali e recomeçado a vida. Cada quadro contava uma história, e ela lembrava de todas. Na mesa da recepção, uma jovem atendente lia uma carta em voz alta para os colegas. Querida Fundação Esperança, hoje eu consegui meu primeiro emprego. Depois de meses aqui, aprendi que o medo só existe quando a gente esquece da própria força. A moça sorriu. É da Carla, aquela menina que você ajudou, dona Helena. Helena se aproximou emocionada. Não sou dona, lembra? Disse com um sorriso leve. Aqui todo mundo é igual, mas no fundo ela sabia. Sua jornada tinha feito nascer algo maior do que ela mesma. No mesmo dia, Eduardo chegou à fundação trazendo boas notícias. O juiz encerrou o processo, Helena, disse ele, entrando no escritório com um semblante tranquilo. Viviane foi oficialmente condenada à pena alternativa e a justiça encerrou o caso. Helena suspirou, aliviada. Então acabou. Acabou para ela, mas para você acho que está só começando. Respondeu ele. Sabe o que eu pensei? O quê? Em como o destino é curioso. Ele se sentou na cadeira à frente dela. Um dia você entrou naquela casa para limpar o chão. Hoje é você quem limpa o caminho das pessoas. Helena sorriu. A vida tem um jeito bonito de devolver o que a gente faz de coração. Eduardo assentiu. E você nunca esperou nada em troca. É por isso que tudo voltou para você multiplicado. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, observando pela janela o jardim florido.
Algumas semanas depois, Helena foi convidada para falar em um grande evento de mulheres empreendedoras. O auditório estava lotado, mais de 1000 pessoas, luzes, câmeras, olhares atentos. Quando o apresentador a chamou, a plateia se levantou em aplausos. Ela subiu no palco com passos calmos, vestida de forma simples, mas com a postura de quem carrega uma verdade inabalável. Pegou o microfone e respirou fundo. Eu nunca imaginei falar para tanta gente, começou. Sou uma mulher simples, nasci numa casa pequena, aprendi a trabalhar cedo e a lutar sozinha. Por muito tempo, achei que humildade era se calar. Até entender que humildade, de verdade, é não deixar que o medo calhe o que é justo. Fez uma pausa. O público estava em silêncio absoluto. Todos nós passamos por momentos em que a mentira parece vencer. Mas a verdade... a verdade tem paciência. Ela não grita. Ela espera. E quando aparece, muda tudo. Disse, olhando para o alto, como quem lembrava de tudo o que viveu. Os olhos de muitas mulheres na plateia se enchiam de lágrimas. Eu não venci porque era mais esperta, continuou. Venci porque não desisti de ser honesta, mesmo quando isso me custou tudo. Venci porque entendi que dignidade é o único luxo que ninguém pode tirar da gente. Ela fez uma pausa longa, deixou o silêncio falar por alguns segundos e concluiu. Se um dia você for injustiçada, traída ou humilhada, não deseje vingança. Deseje clareza, porque a vingança machuca, mas a verdade liberta. E quando ela chega, ela faz justiça de um jeito que ninguém espera. A plateia explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram, emocionadas. Algumas gritavam o nome dela. Helena sorriu, com lágrimas nos olhos, e abaixou o microfone. Sabia que aquele era o verdadeiro final da história. Não quando venceu a vilã, mas quando transformou o sofrimento em algo que inspirava outras pessoas a se curarem. Alguns meses depois, a Fundação Esperança ganhou uma nova ala. No hall principal, uma escultura foi instalada. Uma mulher simples, de mãos erguidas, segurando uma vassoura que se transforma em asas. Abaixo, uma placa dizia: para todas as mulheres que limparam o chão de outros, mas construíram o próprio céu. No dia da inauguração, Eduardo e Marta estavam lá, junto com dezenas de mulheres que haviam passado pela fundação. Helena olhava a escultura com olhos marejados. Não sei se mereço tudo isso, disse emocionada. Eduardo sorriu. Você não merecia nem metade do que passou, e mesmo assim suportou. Então sim, você merece. Marta segurou a mão de Helena. A gente não escolhe ser forte. A vida escolhe pra gente, e você aceitou com coragem. Helena enxugou uma lágrima. Eu só queria que o mundo entendesse que ninguém é pequeno demais para mudar algo grande. No fim da tarde, Helena ficou sozinha na varanda da fundação, observando o pôr do sol. As cores do céu refletiam nos vidros da antiga mansão, agora cheia de vida e propósito. Ela lembrava de tudo, das humilhações, das lágrimas, das noites em claro, das vezes em que duvidou de si mesma. E pensava em como o tempo havia colocado cada peça no lugar certo. A verdade demora, mas chega, murmurou. E quando chega, ela limpa tudo. Um grupo de crianças correu pelo jardim, rindo, e ela sorriu ao ver a cena. No portão, uma placa nova brilhava ao entardecer. Fundação Esperança, onde a verdade renova vidas. Helena virou-se para dentro e caminhou devagar, cruzando os corredores iluminados. Cada passo ecoava como uma lembrança e, ao mesmo tempo, como uma promessa. Antes de sair, parou diante de uma fotografia antiga pendurada na parede. Ela, ainda de uniforme, varrendo o chão da mansão. Abaixo, a frase gravada por Eduardo. A mulher que limpou o chão, limpou também a mentira do mundo. Helena passou a mão sobre o vidro e sorriu. Quem diria, hein? Sussurrou. A vida é mesmo um espelho. Mostra o que a gente é de verdade quando ninguém está vendo. Saiu pela porta principal, respirando o ar fresco da noite.
O vento balançava as árvores, e o som suave das risadas ecoava da ala das crianças. Antes de descer os degraus, parou, olhou para o céu e disse em voz baixa: Obrigada, Deus, por nunca deixar que a mentira tivesse a última palavra. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe essa história com os amigos. A verdade pode até ser calada por um tempo, mas nunca é vencida, porque quando ela fala, muda destinos, cura feridas e transforma até a dor em recomeço.